Salve Corinthians, salve nação rubro-negra e salve a todo amante do futebol. Pessoal, hoje o futebol brasileiro, futebol mundial, perde um craque, perde o Adílio, perde o cara que vestiu a 10 do Zico, perde um ícone do futebol brasileiro. Pessoal, todo mundo que conhece o mínimo do futebol sabe o que o Adílio Nunes e o Zico representou aquele Flamengo de 80, daquela época de 81. Hoje, o rubro-negro, não só o rubro-negro, o torcedor brasileiro tá mais triste pela perda do Adílio. Pessoal, chega fortalecendo com like aí, independente de qual time você torce, fortalece com like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos falar aqui sobre o Adílio. Homem do sorriso solto, do sorriso leve, que representa o Flamengo como poucos na história, hoje dificulta o nosso aqui na abertura do clube. É difícil falar do Adílio para quem acompanha o futebol de perto e sabe da simplicidade do anjo rubro-negro. Maurício Neves, um historiador do Flamengo, hoje me disse o seguinte: ele sempre foi um pouco mais anjo do que humano, então talvez por isso Deus tenha levado tão cedo Adílio para perto dele. Eu vou começar esse programa com o Zinho, que também não está num momento fácil ali no camarote, mas que viveu um momento muito especial, Zinho. Não precisa segurar a emoção, não, porque você mais do que ninguém sabe o que é receber um abraço, um apoio e um sorriso do Adílio. Eu acho que você deve dividir com todo mundo o privilégio que você teve no começo da tua carreira. Hoje eu estou verdadeiramente, Dani, um abraço para você, para o Pascoal, para o Mauro, momento difícil mesmo, a gente perde um grande amigo, né? Eu estou hoje realmente de rubro-negro, né, para homenagear o Adílio, e como rubro-negro, né, de ir na arquibancada para torcer pelo Flamengo, eu ia ver o meu ídolo, né? Eu lá de Nova Iguaçu saía para ir para o Maracanã, para ver o Adílio caindo pelo lado esquerdo ali, vim balançando, era a alegria do futebol, né? O choro é da tristeza, né? Porque a gente sente muito, né? Mas as minhas lembranças do Adílio são as melhores, inesquecíveis, né? Em todos os momentos. A minha estreia no Flamengo, no profissional do Flamengo, foi entrando no lugar do Adílio, né? Ele se lesionou, né, num jogo no dia 9 de março de 1986, vai há muito tempo atrás, eu com 18 anos, no banco de reserva, ansioso e nervosíssimo. Te mandei até essa mensagem, né, Dani? E ele se machucou, mas deu tempo de chegar e falou: ó, você se preparou para esse momento, vai lá, você vai dar conta do recado. Sempre com uma palavra amiga, sempre com apoio. E ele já é um monstro, né, campeão do mundo pelo Flamengo. Eu que era molequinho assistindo aquele time campeão do mundo, sempre foram os meus ídolos, né? Eu tive o privilégio de jogar ao lado do Adílio, de poder chamá-lo de amigo, de conviver com ele um período ainda muito bom no profissional e essa amizade durar por muito tempo, né? Ou seja, encontrando sempre o Adílio, o recebendo aqui em casa ou nos jogos do Master ou em algum evento do Flamengo. Então, que me perdoe, mas realmente hoje eu me vesti do que eu sou, rubro-negro, né? Todo amante do futebol, é claro que tem uma lembrança com o Adílio, vai ter um momento com o Adílio e vai reverenciar o atleta que foi, o cara que se dedicou à profissão, o cara que conquistou, o cara que chegou à seleção brasileira, saindo lá da cruzada, da favela, né, e vencendo na vida e mostrando que é possível, dando exemplo, vencendo barreiras, vencendo preconceitos. Então o Adílio é um representante do que é o povo brasileiro, do que é aquele garoto que tem um sonho. Ele chegou, ele conquistou, como eu disse aqui, meu ídolo. Eu sempre, quando encontrava o Adílio, fazia esse gesto, né? Reverenciando o meu ídolo e, maior ainda, o ser humano, a pessoa. Adílio para sempre, Adílio no meu coração, Adílio, eu como rubro-negro mais ainda, né, como torcedor, o que tive de alegria vendo o Adílio jogar, inesquecível, maravilhoso. Essa camisa 8 sempre foi muito bem representada por ele e, como o Zico falou, poderia ser um camisa 10 também, porque jogava demais, mas a 8
quando a gente vê a camisa 8, a gente lembra do Adílio. Obrigado por tudo, Adílio. Que Deus conforte os familiares dele, né? Seus filhos, a família toda, os amigos, está todo mundo muito triste. Amanhã, é claro que eu vou lá no velório, vou me despedir também, prestar todas as homenagens para esse cara que merece, sempre mereceu. Tá aí o depoimento do Zinho para a gente começar aqui, dar uma boa noite para vocês. Imagino que vocês também tenham muitas histórias de ver de perto, de acompanhar. Pascoal também ali com o olho marejado. É difícil, Pascoalzinho, é difícil, mas eu acho que é importante a gente contar um pouco para quem não viu. Eu não vi, né? Eu soube depois, mas eu acho que é importante a gente poder mostrar um pouco do Adílio, que era pouco vaidoso, não fazia questão de holofote, mas iluminava o sorriso dele em qualquer lugar que tivesse. É que ele tinha uma luz diferente, né? Quando ele recebia uma bola que ele saía da meia para a ponta esquerda, ele era meio que ao contrário, né? O Lico vinha da ponta para dentro e ele saía de dentro para fora. E ele fazia um barulho sem falar uma palavra, né? Porque ele tinha uma luz, ele tinha um brilho, ele era diferente, né? Andrade, Adílio e Zico. Você ia dizer o seguinte, mas o Andrade e o Adílio, não. O Andrade um pouquinho mais, o Adílio e o Zico saíam para... O Zico, não vou falar nada, que o Zico é extra classe. Como era extra classe o Adílio. Capaz de, num lance... ele era tão simples para fazer as coisas dentro de campo, que às vezes quem via achava fácil jogar futebol. Porque ele simplificava. Se ele tinha que dar uma caneta no cara, o caneta é um drible no meio das pernas, ele dava e saía para o jogo de uma forma natural. Se ele tinha que dar um drible para chegar na linha de fundo, também ele era natural. Se tinha que dar um passe para o Zico, se tinha que dar um passe para o Nunes, ou para o Tita, ou para o Lico, ou para quem quer que seja, ele fazia sem a menor, ficar o menor, mas não tinha nenhuma preocupação, zero preocupação, porque ele sabia que o importante era o Flamengo, por esse coração rubro-negro, por essa vontade de jogar no Flamengo. E aqui as minhas homenagens ao Adílio. Eu comecei a trabalhar como repórter em 77 e eu tive muitas oportunidades de entrevistar o Adílio, esse meio campo que eu falei do Flamengo. Sim. E sempre com um sorriso, com aquela alegria que dominava e aquela alegria que ele tinha fora do campo, ele dentro do campo era a mesma coisa, né? Alegre, feliz, driblava, saía para o abraço, fazia gol, cumprimentava os companheiros, a torcida, uma adoração pela camisa do Flamengo. O Flamengo perde hoje um dos seus maiores ídolos. O Adílio era excepcional. Terceiro jogador, Mauro, que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo. 617 vezes. Vocês já falaram muito dele, enfim... Um jogador precioso, ídolo, mas que me marca mais como um craque da simplicidade. Sim. Porque tem muita gente que jogou e joga muito menos do que jogou o Adílio e se acha num pedestal, às vezes até se compara com Pelé, com os maiores. Adílio foi monstro, jogou demais, não teve uma vida longa na seleção, porque também pegou uma geração muito gloriosa na época, enfim, mas tivesse escalado, fosse escalado e jogasse também, era merecidíssimo, porque jogou muita bola. E vai ficar marcado, eu acho, para os amigos, o Zinho, que tinha mais oportunidade de encontrá-lo, eu estava vendo as postagens de todos hoje, inclusive do Júnior, que ele dá aquele passe primoroso, né, para o Júnior fazer um gol contra a Alemanha no Maracanã. É marcado também por esse sorriso, essa alegria aí. Eu acho que é isso que os amigos vão lembrar quando pensarem no Adílio. Muito simples, muito alegre. E acho que vai cedo, né? Quem é muito novo acha que 68, já viveu muito. Não viveu, não. Viveu, não, gente. Eu sei a idade que tenho e o tanto que eu quero ir ainda e o tanto que ele poderia. Infelizmente, ele foi vencido pela doença. Que, por favor, arrumem um jeito de salvar as pessoas dessa doença. Nossa, está durando demais. Parece cura para tudo. Mas essa dele ainda não tem, infelizmente. Mas Adílio, para mim, o craque da simplicidade. O Adílio lutava contra um câncer no pâncreas já há algum tempo, estava internado, hospitalizado há algumas semanas e hoje foi embora. Estava num momento complicado. Alguns amigos, um deles, o Zico, foi visitá-lo recentemente e falou que já
esperava essa situação, porque já era sabido pela família que o estado era terminal. Ainda assim, a dor e as homenagens, elas vão pairar durante os próximos dias e a gente vai até agora o Rio de Janeiro conversar com o Pedro Henrique Torre, que está acompanhando todos esses movimentos, né, para que a gente possa acompanhar as despedidas, as homenagens, tudo que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas horas. Pedro, justíssimo e merecidamente em nome do Adílio. Como é que estão as coisas por aí, amigo? Tudo bem, Dani? É apenas um cumprimento de praxe, né? Porque não dá para dizer que tá tudo bem nesse dia dessa perda do Adílio. Um beijo para você, um abraço pro Zinho, especialmente aí também Pascoal, Mauro, todo mundo que está acompanhando a gente no clube. Estamos aqui na sede da Gávea, de frente para o museu. Logo atrás de mim aqui, o busto do Adílio, que foi inaugurado em 2019. Tem uma foto circulando nas redes sociais do Adílio abraçado, com aquele sorriso bem característico, abraçado ao seu busto, porque tem a estátua do Zico aqui bem próxima e cada integrante daquele time que enfrentou o Liverpool de saída em 1981 tem um busto também. Então os bustos foram inaugurados, estiveram por aqui por um tempo. Com a inauguração do museu eles foram para outro setor, mas hoje, especialmente, o busto do Adílio veio para cá. O Brown, como era chamado pelos seus companheiros e por muitos torcedores do Flamengo, e vocês falando por aí, a gente começa a viajar no tempo e lembrar de muitas situações que a gente que acompanha futebol e a gente que vive o dia a dia do futebol, é impossível não ter tido acesso a lendas assim que eram tão acessíveis ou são tão acessíveis, né? Como era o caso do Adílio. Várias vezes aqui mesmo, por aqui na Gávea, para a gente fazer um link ou outro, o Adílio passava por aqui, abria um grande sorriso e ele vinha nos cumprimentar. Não era nem a gente que ia em direção a ele para ver o tamanho da simplicidade do Adílio. Ele vinha, abria o sorriso, cumprimentava e depois seguia para dentro do clube social aqui na Gávea. Então, é realmente muito sentido essa situação do Adílio. Na última semana já chegavam algumas informações que a situação era bastante complicada. A família se reservava no direito de não comentar, obviamente, com toda a sua razão, todo o seu direito, mas hoje, infelizmente, o Adílio não resistiu e, de fato, morreu. Então, a previsão é de que o velório seja aqui na Gávea, amanhã pela manhã. Ainda não tem um horário determinado, nem qual local exato aqui dentro da Gávea. O Flamengo ainda está para divulgar isso, porque o Salão Nobre é o que consta aqui em cima, na parte superior está passando por uma reforma. É possível que seja em um dos ginásios e vai ser aberto ao público para que todo mundo possa dar o seu adeus ao Adílio. Quem passa muito por aqui também, volta e meia, é o Nunes. Nunes, que fez os 2 gols na final do Mundial, e o outro foi do Adílio, grandes companheiros, desde garotos aqui, frequentando o dia a dia do Flamengo, enfim, um com 9, um chegou com 9, outro com 11. O Nunes passou por aqui e a gente pediu uma palavra do Nunes para falar nesse momento difícil, a geração de 81, daquele time titular que eu disse é o primeiro a partir. O Figueiredo, que foi até zagueiro, campeão da Libertadores, já morreu também, mas não era titular naquele jogo tão decantado de 1981. Então, o Nunes falou algumas palavras sobre o amigo Adílio, do sorriso aberto, sorriso sempre muito escancarado, e a gente ouve agora algumas palavras do Nunes, artilheiro das decisões, falando sobre o eterno camisa 8 do Flamengo, o Adílio. Vamos acompanhar. Um garoto que veio da cruzada, mas que sabia o que queria. Eu queria ser jogador de futebol e ser jogador do Flamengo, que realizou todos os sonhos, todos os objetivos, e a gente teve o prazer, a alegria de jogar junto com ele, com esse grande ídolo do Flamengo, da nação rubro-negra e do Brasil. Mas, cara, a gente tá muito triste, tá? A gente tá muito triste porque é um companheiro que batalhou junto com a gente, todos os dias no treinamento, nas concentrações, nos jogos, nas viagens. E sempre era o primeiro da fila, né? na distância, na corrida de distância, no Cooper. E nós ficamos arrasados, essa que é a palavra, com a perca dele.
E que Deus receba ele com muito carinho. Eu tenho certeza que ele está do lado de Deus agora, olhando pela gente. E a gente consciente que ele está lá do lado de Deus, torcendo pela nação rubro-negra, pelo Clube de Regatas do Flamengo, pelos companheiros que tanto trabalhou com ele para conseguir todos os sonhos, todos os objetivos. A perca é muito grande. E só isso, cara. Muito triste com a perda do meu amigo. Pessoal, como eu disse, quando o Zico foi para a Itália, quando o Zico saiu do Flamengo, o Zico falou: pega 10 e em você não vai ter peso. O Zico falou isso pro Adílio, mandou ele pegar 10 do Zico, só para você ver a importância que o Adílio tinha para o Flamengo. Pessoal, acredite se quiser, o Adílio era um craque e não disputou uma Copa do Mundo. Acredita nisso? Não disputou. Naquela época, pessoal, só tinha gênio, pô. Só tinha gênio mesmo. Só tinha craque, todo mundo sabe disso. Pra você ver, ó, o Adílio não disputar uma Copa do Mundo, imagine a qualidade que tinha antigamente. E hoje tem uns caras aí que não conseguem dar um chute no gol, não acerta uma bola no gol e ganha 2 milhões, 1 milhão, vão ser vendidos pra Europa. Pra você ver como o futebol é. Comente aí, pessoal. Comenta. E nação rubro-negra, tamo junto e fortalece. E vai, Corinthians.